E agora, no seu rádio, uma palavra de fé, de otimismo para a sua vida, para o seu coração. Café com Deus, o seu alimento diário. Café com Deus, aqui na nossa rádio. Há um lugar pra chegar. O tema da mensagem de hoje é 4 mentiras que o diabo está te contando. E eu creio que ela será como um alerta para a sua vida, que vai te conduzir para um novo tempo. Muita coisa tem estado travada na sua vida porque você tem dado ouvido às mentiras de Satanás. E isso não faz parte dos planos de Deus para você. Por isso, abra o seu coração e permita ser tocado pelo Espírito Santo nesse dia. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, irmãos, dentre muitas coisas das quais o diabo já foi chamado, uma delas, que a maioria de nós conhece, é o nome Pai da Mentira, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Por isso, precisamos estar sempre atentos e vigilantes, pois o inimigo nos envolve em uma teia de mentiras, em uma ilusão de vida perfeita, de prazer imediato e de reconhecimento daqueles que estão ao nosso redor, a fim de nos conduzir para uma vida de destruição, mentiras e pecado. Você precisa identificar o que o inimigo tem sussurrado em seu ouvido. E a partir disso, você precisa orar ao Senhor, pedindo para que a voz contrária do inimigo fique cada vez mais baixa, até que ela se cale, e que a eterna e poderosa voz do Senhor fique cada vez mais alta dentro de você. Na agitação constante do mundo em que vivemos, é fácil se deixar levar pelas armadilhas sutis do inimigo. Ele se insinua em nossos pensamentos e emoções, semeando dúvidas, incertezas e questionamentos sobre o caminho que escolhemos seguir. Essas 4 mentiras que o diabo tece como teias tentadoras, muitas vezes nos afastam da verdade que Deus deseja que nós conheçamos. Eu vou falar sobre essas 4 mentiras então. A primeira mentira que o diabo sussurra no nosso ouvido é: Deus não te ama. O diabo fala essa mentira para nós nos momentos de fraqueza e autocrítica. Ele deseja nos convencer de que somos inadequados e que estamos longe do amor de Deus e da graça divina. Mas a verdade é que Deus nos criou à sua imagem e Ele nos fortalece em nossas fraquezas. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, nós lemos a resposta de Deus para o apóstolo Paulo: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, para essa primeira mentira, receba a verdade da palavra de Deus. Deus é amor. E Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho por causa dos nossos pecados. A segunda mentira que o diabo tenta empurrar em nossa vida é a seguinte: o pecado não tem consequências. O inimigo busca minimizar a gravidade do pecado, nos levando a acreditar que as nossas ações não terão um impacto duradouro. No entanto, a Bíblia é clara sobre as consequências do pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, nos alertando o seguinte: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Portanto, meu querido, minha querida, para essa mentira contada pelo diabo, de que o pecado não tem consequências, receba a verdade da palavra de Deus, que diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira mentira contada pelo inimigo é a seguinte: a felicidade está nas posses e nos prazeres. O diabo tenta nos seduzir com a ilusão de que a busca por prazeres mundanos e por bens materiais trará satisfação verdadeira. No entanto, nós sabemos que a verdadeira felicidade é encontrada na paz que vem de um relacionamento profundo com Deus e na busca por seus propósitos. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E a quarta mentira contada por Satanás é a seguinte: você pode fazer isso sozinho. Essa é a mentira da independência, que nos leva a acreditar que nós não precisamos de Deus ou das outras pessoas para alcançar os nossos objetivos. O diabo quer nos isolar, enfraquecendo a nossa comunhão com Deus e a nossa conexão com a família espiritual da fé. Entretanto, a verdade é que fomos projetados para viver em comunidade e em dependência de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos aconselha o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, reconhecer essas mentiras é o primeiro passo para desmantelar o engano do inimigo. Mas não basta apenas reconhecê-las. Devemos substituí-las pela verdade das Escrituras, que eu mencionei aqui. Ore diariamente para que Deus fortaleça sua mente e o seu coração, permitindo que a palavra dele dissipe as mentiras que tentam se enraizar na sua vida. Nesse momento eu quero convidar você a refletir sobre qual dessas mentiras tem tido mais influência na sua jornada espiritual. Peça ao Espírito Santo para te mostrar isso. Peça a Deus discernimento e coragem para enfrentar essas mentiras de frente. Receba essa palavra no seu espírito, meu querido, minha querida. O diabo muitas vezes está enchendo a nossa mente com mentiras, paralisando as nossas ações e impedindo que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida.